Boa noite, gente. Como o Cirilo falou, eu cresci aqui. Minha família sempre foi daqui e eu fui crescendo, desenvolvendo minha fé aqui. Foi aqui onde eu dei os meus primeiros passos. E quando, aos 16 anos, eu me apaixonei pela teologia, me apaixonei pela vida de igreja. E quando eu era criança, eu falava que eu ia ser missionária. E aos poucos eu fui crescendo, entendendo que o que Deus queria de mim era que eu fosse alguém que agisse na igreja dele. Então, de alguma forma, trabalhasse aqui. E fui me apaixonando pelos adolescentes. Enquanto eu era adolescente, eu já decidi que era essa idade que eu ia trabalhar. E, enfim, fui entendendo isso do Senhor. Então, ano passado, eu pude estudar um pouco de teologia. Esse ano, estou fazendo um curso de liderança de juventude. Não vou virar pastora, mas estou me preparando e já tenho trabalhado com o Fly, com os adolescentes, e tem sido um momento muito bom de poder aprender junto com eles e ensinar do que eu tenho aprendido. Então, vou trazer aqui um pouquinho do que eu tenho aprendido para vocês agora. Então, para a gente começar, eu quero que vocês abram a Bíblia em João 6. Eu vou ler na NVT. Então, quem está com o celular pode acompanhar na minha versão ou em alguma que vocês se sinta confortável. A gente vai ler a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: "Onde podemos comprar pão para alimentar essa gente?" Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: "Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos." Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?" Jesus respondeu: "Digam ao povo que se sente." Todos se sentaram na grama que cobriam um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: "Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice." Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: "Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo." Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Vou orar. Pai, te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus, ao longo dos nossos dias, ao longo dessa semana, de toda a nossa vida, a gente pode ver a tua boa mão nos acompanhando. Te agradeço por esse momento, Pai, que a gente pode se reunir para aprender mais do Senhor e estarmos juntos, Pai, em comunhão. Te peço que agora eu não seja a Júlia falando, mas o Espírito Santo fale através de mim, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos e que eu não impeça o que o Senhor quer falar através de mim, Pai. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Bom, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou olhar um texto da Bíblia, é entender quem escreveu, por que ele escreveu e entender o que ele quer dizer com aquele texto, Então, quem escreveu o livro de João foi João. Ainda é uma discussão sobre quem é esse João, mas ele escreve de uma perspectiva próxima. Então, ele provavelmente era um discípulo que era amigo de Jesus, bem próximo, bem íntimo. Ele traz essa visão dos fatos diferente dos outros evangelhos. Nos outros evangelhos, eles contam muitas coisas parecidas, numa ordem parecida, mas João é diferente. Ele tem focos diferentes, ensinos diferentes, e ele também foi escrito bem depois. João escreve algumas décadas depois que Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado e voltado aos céus. Então, ele escreve relembrando, focando de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias. Então, esse texto também ele tem
esse foco de relembrar quem Jesus era, porque já fazia muito tempo e aquele fogo inicial da igreja já estava um pouquinho mais apagado. E ele traz mais detalhes. Esse é um dos poucos textos em que ele é tido nos 4 evangelhos, e João traz alguns detalhes que os outros evangelhos não trazem. E aos poucos eu vou falando sobre isso. Uma coisa legal que eu aprendi com o Cirilo é sobre quando a gente olha para uma narrativa, a gente olhar para os personagens dela. Então, aqui quem a gente tem é a multidão. Pessoas que estavam ali há muito tempo já ouvindo Jesus, o dia todo ouvindo ele pregar, vendo ele curar as pessoas e reconhecendo milagres. E eles tinham uma necessidade, não só espiritual, porque Jesus já estava suprindo a necessidade espiritual deles de aprender mais sobre Deus, mas eles tinham uma necessidade física. E aí aparece nosso segundo personagem, que é Jesus, e ele reconhece essa necessidade. Mas ele reconhece e, ao invés de ele resolver sozinho, ele traz outros personagens para agir com ele, que são os seus discípulos. Então ele vira para Felipe e fala assim: e aí, Felipe, o que a gente vai fazer aqui com esse pessoal que está aqui? Eles já estão aqui há muito tempo, eles precisam comer, né? Já faz muito tempo que eles estão aqui sentados, nos ouvindo. Então, ele fala isso e ele poderia facilmente resolver esse problema de uma hora para outra, mas ele decide trazer os discípulos, os amigos dele para perto e, como o texto fala, né? Ele pergunta isso colocando Felipe à prova, trazendo a responsabilidade para eles, e eu creio que também já trazendo um pouco do que seria a responsabilidade deles depois que Jesus voltasse aos céus, que era de cuidar das pessoas, que era de se preocupar com o outro. Então, ele já começa essa ideia a partir de agora. E aí Felipe, né, com os olhos humanos, fala assim: cara, não tem como fazer. Jesus, não tem como eu simplesmente tirar pão daqui, nem que a gente trabalhasse meses, a gente conseguiria tanto dinheiro para alimentar essa multidão. O texto fala que eram 5.000 homens, então as mulheres e as crianças não eram contadas. E aí surge outro discípulo, André. Eu acabo pensando que esses dois eram os mais acessíveis dos 12, talvez dois dos mais acessíveis, porque João tem necessidade de citar quem foram os discípulos que estavam ali nessa conversa. Diferente dos outros evangelhos, ele traz o nome e traz falas a esses personagens. Então, ele vem e traz um menino, mas ele traz uma opção meio duvidosa, então, meio não acreditando, tanto que ele fala: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Então ele duvidava. E aí surge o nosso outro personagem, um menino. Um menino sem nome, um menino que não era nem contado. Nos 5.000 ele nem estava na conta. Mas era um menino que surge e traz a solução. Ele, com pouco, apenas 5 pães e 2 peixes, ele traz e entrega para Jesus. E a partir daquela entrega acontece um milagre. E uma história tão conhecida que a gente conta para a criança, que a gente tem tanto nos nossos dias a dias e a gente ouve e conhece bastante. E eu confesso que quando o Cirilo me falou que era esse texto sobre o qual eu ia falar, eu fiquei bem assim confusa, que eu falei: caraca, essa história está nos 4 evangelhos e apenas João cita um menino. É o único evangelho que fala do menino. E eu não consigo ver uma coincidência nisso. Eu creio que tudo que João colocou a respeito de Jesus e sobre a sua passagem aqui tem um porquê e tem algo que ele quer mostrar. Então, a partir disso, eu quero trazer algumas lições que eu aprendo com esse menino. A primeira delas é que esse menino, apesar dele ser só uma criança, ele não focou no: ai, nossa, eu não vou conseguir resolver, ou é muito pouco. Diferente dos discípulos, ele entrega tudo. Ele reconhece a necessidade, ele entende que alguém precisava fazer alguma coisa. E enquanto os discípulos estavam lá, né, nessas coisas de adulto, de fazer contas e ficar tentando achar uma solução racional, ele vem e simplesmente toma uma atitude que
promove, né, faz com que esse milagre aconteça. É óbvio que Jesus poderia fazer, né, de novo, igual eu falei, Jesus poderia fazer sem o menino, mas ele quis usar e ensinar algo através disso. E eu trago isso muito para a minha vida também. Ao longo dessas últimas 2 semanas, eu tenho refletido muito sobre esse texto. E eu me vejo muito nesses discípulos de agora, né, apesar de eu ainda ser nova, eu já não me vejo mais como esse menino de simplesmente entregar e depender. Eu já sou mais parecida com os discípulos de querer fazer tudo na racionalidade, de querer fazer tudo pelas minhas mãos e tentar resolver tudo com o máximo que eu tenho, sem nem prestar atenção no que Jesus estava querendo fazer ali. E aí, Jesus demonstra que existe uma responsabilidade. Existem responsabilidades que estão sobre nós. Então, a gente, como igreja, tem a responsabilidade do cuidado. A gente tem a responsabilidade da pregação do Evangelho e de promover o reino de Deus aqui na Terra. E, diante disso tudo, o que Jesus espera de nós, o que eu aprendo com esse menino, né, é que a gente tem a nossa parte. E a gente precisa fazer a nossa parte. Não se preocupar com racionalidade, não se preocupar com o que a gente tem, de ser pouco ou ser muito, mas fazer. A gente precisa aprender a deixar a preocupação de lado e simplesmente fazer o que Jesus nos pede. E aí entra na segunda, talvez, lição que eu aprenda com esse texto, que é a gente precisa confiar no poder de Jesus e entender nossa dependência dele. A partir desse menino, eu entendo que Jesus, ele nos envolve, mas ele não joga toda a responsabilidade para nós, porque quem age é ele. Ele quer nos envolver, ele quer que a gente esteja no plano dele, na história dele, mas ele não joga toda a responsabilidade em nós e naquele menino, porque é ele quem multiplica os pães, é ele quem faz todo o milagre. Mas ele chama essas pessoas para participar. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, né, a gente vai identificando situações em que a gente se depara com, cara, que não dá mais para eu fazer. Eu não tenho mais o que fazer. E é nesses momentos que a gente lembra que Jesus, nossa, sou dependente. Mas a gente sempre foi. Tudo que a gente tem e que a gente pode oferecer veio dele. Tudo que a gente consegue fazer vem dele. E chega um momento em que nós somos limitados justamente para que a gente lembre que a gente é completamente dependente dele. Completamente dependente do seu poder, completamente dependente do seu cuidado. Então, para que o milagre aconteça, foi preciso que aquele menininho simplesmente entregasse tudo o que ele tinha e confiasse plenamente no poder de Jesus. E eu, ao longo dessa semana em específico, né, tive uma semana bem complicada e eu me vi novamente nesses discípulos e cada vez mais distante desse menino, porque as situações vão acontecendo e novamente a gente vai tentando resolver pela racionalidade, e cada vez menos a gente depende do Senhor. Cada vez mais a gente foca no que a gente pode fazer e começa a pensar em nós, e esquece que Jesus é o agente principal das situações. Isso em todas as coisas. Seja na obra que Ele espera de nós, né? Então, naquele chamado que Ele tem para nós, ou até em situações cotidianas. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, lá do seminário, e ela estava me contando que ela está passando por bastante dificuldade financeira para pagar, né, a mensalidade, e entre outros problemas. E aí, de repente, eu me vi de madrugada conversando com ela, assim, tipo, já tinha passado das 11, quase meia-noite já, e a gente conversando, e eu percebi que, cara, e eu falando para ela, ao mesmo tempo pregando para mim também, porque ela não sabia das situações que eu estava vivendo, mas aquilo, falar para ela, me ensinou também. E eu olhei para ela e falei assim, amiga, tudo que você tinha para fazer, você já fez. Você já correu atrás de tudo que estava ao seu alcance. Está na hora de você deixar Jesus agir agora. Está na hora de você deixar que Ele faça o que Ele tem para fazer.
Quanto mais você fica tentando pelas suas forças, quanto mais você fica focando no que você pode fazer, mais você esquece de quem é o centro da história, mais você esquece de quem realmente é o Messias e de quem realmente faz a obra. Então, se ele te chamou para estar aqui, é ele quem vai te manter aqui. E, ao mesmo tempo, igual eu falei, foi uma palavra que eu falei, eu não sei de onde eu tirei isso, e veio ao meu coração também, porque quantas vezes a gente se depara com situações e a gente se vê nesses discípulos. Quem a gente tem parecido mais? Quem a gente tem se assemelhado com os discípulos que tentam fazer tudo pelas suas próprias forças e que esquecem quem era Jesus? E, gente, aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus há bastante tempo já. O Evangelho de João é bem legal por ser detalhado, porque aqui já dá para a gente ter uma ideia de que já estava no segundo ano já estava para completar o segundo ano de ministério de Jesus. Então, eles já conheciam Jesus, eles já sabiam quem Jesus era. Mas a partir do momento que Jesus lança a responsabilidade para eles, eles se amedrontam e simplesmente falam: Jesus, não dá, a gente não vai fazer. E aí esse menino, ele vem para nos ensinar de que a gente tem a nossa parte, a gente tem o que a gente precisa fazer. Mas essa parte, ela não pode cobrir o que é a responsabilidade de Jesus, o que é demonstração do poder dele sobre nós. E esse texto, né, ele traz muitos ensinamentos, mas eu quis focar no menino também por causa do tema, mas porque quando eu paro para pensar, era um menino. Quem era para estar, né, sabendo como agir diante das situações e ser mais dependente de Deus, era a gente que conhece Deus há mais tempo, que conhece de Bíblia, que tem anos de igreja. Aqueles discípulos conheciam Jesus há muito tempo e eram eles que deviam estar sendo exemplo para aquele menino, mas acontece o contrário. Uma criança, um menino sem nome, sem identidade, né? Pelo menos na Bíblia não conta quem era esse menino. Ele vem e ele nos dá, talvez, um dos grandes ensinamentos que a gente pode ter na vida cristã, que é depender. E acho que essa é uma das maiores dificuldades da gente hoje. As coisas foram se tornando mais fáceis, as coisas foram se tornando mais acessíveis e cada vez mais a gente esquece de quem é o nosso Deus e de quem está agindo através de nós. Eu gosto de orar, né, todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa de ministério, enfim, pregação, aula, que ele seja o autor e a pessoa que está falando e não eu, que eu seja apenas um instrumento. Tenho até lido um livro que tem esse nome, né, Instrumentos nas Mãos do Redentor, e tenho aprendido sobre isso, sobre ser apenas um instrumento. Eu tenho a minha parte, mas quem está usando o instrumento é Jesus. E toda a obra, todo o milagre é por conta de Jesus. E eu sou apenas uma coadjuvante, apenas uma participante que Jesus tem a alegria de colocar na história, mas que ainda precisa se lembrar de que é completamente dependente dele. Então, eu quis trazer esse texto para que a gente refletisse um pouco sobre quem nós temos sido, quem nós temos parecido e sobre quais atitudes a gente precisa modificar no nosso dia a dia, o que a gente tem que rever no nosso cotidiano, rever no nosso coração, para que a gente consiga depender mais do Senhor e se lembrar de quem Ele é. Então, lembrar de que, independente das situações que aconteçam, independente do que Ele me pede, é Ele quem me capacita, é Ele quem faz através de mim. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer essa mensagem para vocês e que ao longo dessa semana, mas não apenas agora, mas por toda a vida de vocês se lembrem dessa mensagem e desse menino que decidiu entregar tudo e depender completamente do Senhor, que deixou o fazer de lado por um momento e falou: Jesus, até aqui eu fiz, agora é com o Senhor e eu confio de que vai acontecer algo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer com isso, mas eu sei que
o que eu podia fazer eu fiz, e agora é o Senhor que age. Então, que a gente possa agir como esse menino, que a gente possa ter essa atitude e entregar realmente tudo, até aquelas áreas que a gente fica, ah, não, Jesus, essa parte é muito minha, eu que tenho controle sobre isso. E realmente entregar tudo, depender completamente dele. E deixar o lado humano de lado para viver um pouco mais do sobrenatural. Que a gente, esquece um pouco, sendo mais batista e tal, a gente esquece um pouco do sobrenatural de Deus. Mas ele existe e ele age através de nós. Então, que a gente se lembre disso ao longo das nossas vidas. Vou orar. Deus, eu te agradeço por esse momento, Pai. Te agradeço porque Tua palavra é viva e ela continua nos ensinando, mesmo depois de anos e anos ouvindo as mesmas histórias, a gente sempre tem algo novo a aprender e algo novo a destacar, Deus. Que o Senhor esteja realmente usando essa palavra para ir de encontro aos corações dos meus irmãos aqui, Pai. Que ao longo dessa semana, que ao longo de toda a vida deles, eles se lembrem que são completamente dependentes. Que eles não sejam altivos, não sejam pessoas que querem tomar o teu lugar na história, Deus, e pessoas que querem agir com as próprias forças, mas que eles dependam completamente do Senhor e que eu também dependa completamente do Senhor, independente da situação. Seja para realizar a obra ao qual o Senhor tem me chamado, ou seja para descansar numa promessa de que o Senhor cuidaria de todas as nossas necessidades, Pai. Então, que o Senhor esteja lembrando eles ao longo dessa semana, nos lembrando ao longo dessa semana dessas verdades. Assim que eu oro em nome de Jesus, amém.